Então, bom dia. Vamos ver se saímos hoje do fogo da Revolução Francesa, concluindo, portanto, esta visão sobre o significado deste processo revolucionário na criação, no fundo, das condições sociais, políticas e jurídicas para o desenvolvimento e consolidação do modo capitalista de produção e da nova ordem jurídica burguesa que saiu da Revolução Francesa. E uma das peças importantes nesta construção jurídica, ou jurídico-política se quiserem, é o regime do sufrágio. A burguesia não esqueceu nunca que o que queria era substituir o velho Estado absolutista por um Estado, digamos, de tipo democrático, baseado no sufrágio popular, mas em que a burguesia tivesse assegurado para si própria o controle do poder político. Nada melhor do que o regime do sufrágio censitário. O que é isto do sufrágio censitário? É um modo de escolher os eleitores e os eleitos potenciais a partir da riqueza de cada um, a partir do rendimento de cada um. E então, para se elaborar um regime de sufrágio censitário, tem que se dividir os cidadãos em cidadãos ativos e cidadãos passivos. Cidadãos ativos são aqueles que têm direito a votar e têm direito a ser eleitos, apenas alguns deles. Cidadãos passivos são os que não têm direitos nenhum. São pessoas livres, são cidadãos, mas não têm direito de participar, digamos, na vida pública, na gestão dos negócios do Estado. No caso da França, os cidadãos ativos estavam divididos em três espécies. Os que podiam votar, porque tinham um determinado rendimento mínimo. Os que podiam ser eleitos, digamos, para grandes eleitores. E depois, estes grandes eleitores elegiam aqueles que podiam ser eleitos para a Assembleia Nacional. Estes eram apenas uma franja muito pequena, à volta de umas 250 mil pessoas, enfim, no conjunto total dos vários milhões de cidadãos franceses. Cidadãos ativos eram só já uma parte desses milhões, os grandes eleitores eram muito menos e os que podiam ser eleitos eram à volta entre 200 e 250 mil. Vejam, portanto, digamos, o funil que se faz na seleção das pessoas. Este é, portanto, a base do regime censitário, que naturalmente guardava para os ricos as rédeas do poder. O Adam Smith tinha toda a razão quando disse que o Estado, o civil government, foi constituído em certas condições históricas, quando surgiram propriedades valiosas e vastas, diz ele, antigamente, nas comunidades primitivas, em que não havia propriedade sobre a terra, nem havia grandes diferenciações sociais, não havia classes sociais, se quisermos utilizar a linguagem de Marx, o Estado não era necessário, porque não havia conflitos sociais, não havia razão para isso. Quando começaram a surgir propriedades valiosas e vastas, então foi necessário instituir um grau de autoridade e subordinação que permitisse o quê? Diz ele, o civil government é no fundo um aparelho instituído para a defesa dos ricos contra os pobres, em defesa daqueles que têm alguma coisa contra aqueles que não têm coisa nenhuma. É mais ou menos ipsis verbis a noção que ele dá. Aqui está, digamos, um caminho para se conseguir isto. Quem é que manda? São os ricos. Quem é que não manda nada? São os pobres. Todos são cidadãos. Todos são iguais, mas como veem, uns são muito mais iguais do que outros, porque a diferença é enorme. E daí que, desde muito cedo, se começasse, digamos, a ouvir os protestos contra este novo estado de coisas. Foi uma revolução feita em nome da igualdade, com o apoio da grande massa das pessoas, que agora eram colocadas fora do acesso ao poder político. O Marat falou exatamente da nova aristocracia dos ricos, pior do que a velha aristocracia do sangue. Porque se calhar era inesperada, porque as pessoas não esperavam que isto viesse a acontecer. Mas foi o que veio a acontecer. E, portanto, também deste ponto de vista, desde o início, ficou muito claro que este novo Estado democrático, comparado com o Estado absolutista, era uma ditadura. Quer dizer, era o governo nas mãos de uma pequena minoria sobre a grande maioria dos cidadãos. Era, portanto, a ditadura da burguesia. E ganha sentido, a meu ver, que o Marx fala exatamente
da ditadura da burguesia para depois de opor a ditadura do proletariado. Quando os trabalhadores tomarem o poder, têm que fazer exatamente o mesmo. Têm que deter eles próprios o poder, excluindo as outras classes, nomeadamente a burguesia, porque eles têm que se assumir como a classe dominante. E por isso, durante um período intermédio, enquanto as classes sociais subsistirem, enquanto não se passar uma outra fase em que o Estado desaparece porque deixa de ser necessário, então o governo dos trabalhadores tem que ser a ditadura dos trabalhadores, para eles imporem a partir do poder a nova ordem das coisas. Digamos, expropriando o poder económico em que se baseia o poder político nesta ordem burguesa e criando, digamos, um novo Estado e uma nova ordem que depois permita a evolução no sentido da sociedade comunista. Qual era a razão? Havia, naturalmente, uma razão filosófica para justificar isto, porque esta revolução tinha uma teoria. E, portanto, esta teoria, com base em princípios filosóficos, explicava a bondade desta solução. Aquilo que se dizia era que só as pessoas cultas tinham discernimento para gerir os negócios do Estado, que era uma questão complexa. Quem eram as pessoas cultas? As pessoas ricas tinham dinheiro para pagar uma educação. Vejam como este raciocínio assegurava ao mesmo tempo a reprodução do sistema. Porque é claro que os pobres nunca tinham dinheiro para pagar a educação, nunca eram educados nem nunca eram cultos. Então o sistema estava estratificado. Esta era a justificação. Por outro lado, dizia-se exatamente isto. Só o proprietário é um verdadeiro cidadão. Porquê? Porque só o proprietário, porque tem rendimentos seus, é independente do outrem e pode votar livremente, sem ter em consideração as pressões ou os interesses de qualquer outro. Esta lógica significava que, como naquele tempo, mesmo que a mulher fosse rica, depois de casar, quem era o administrador dos bens do casal era o marido, as mulheres não tinham direito de voto, porque viviam na dependência do marido, como os filhos, como os trabalhadores, que dependiam do seu patrão. Então o patrão votava em nome deles, porque eles não tinham capacidade de juízo autónomo para decidir sobre coisas que interessam a toda a gente. Era esta, portanto, a filosofia, que é claro que é uma filosofia, como vem, caseira, convém muito aos interesses da burguesia que esta filosofia fosse levada a sério, mas era esta que realmente foi esta filosofia que alimentou e justificou o regime do sufrágio censitário. Houve mesmo um autor que, de alguma forma, quase equiparou os afastados da coisa pública da posição do inimigo interno. Uma noção que começou então a surgir. Os bárbaros que ameaçam invadir a cidade não estão lá longe nas estepes russas, escreveu-se, estão aqui dentro da periferia das nossas cidades. Bom, então, esse autor, Benjamin Constant, escreveu o seguinte: aqueles que pela sua pobreza se veem condenados a uma dependência constante, ou ao trabalho à jorna, ao trabalho, portanto, assalariado dia a dia, não possuem mais inteligência do que as crianças, nem estão mais interessados do que os estrangeiros no bem-estar nacional. Porque, diziam os fisiocratas, que colaboraram na enciclopédia, que alimentaram, portanto, também com o seu conhecimento, com a sua investigação, a Revolução Francesa, que os que não tinham propriedade não tinham raiz na nação. Quer dizer, quem não era proprietário, e propriedade de terras, para os fisiocratas, essa era a verdadeira propriedade, aquilo que contava, não tinha raiz no Estado. Não era proprietário de bens de raiz. Então não tinha raiz no Estado. Quer dizer, os negócios do Estado, para eles, não contavam nada, não lhe interessavam, não lhe importava, não podia ter opinião sobre isso. Então, o fundamento desta lei, que, como veem, numa revolução feita em nome da igualdade, era uma lei que instituía a desigualdade profunda entre as pessoas. Outra lei com a mesma característica é a lei Le Chapelier. E já veem como o Estado e o direito, afinal, têm tudo a ver com a organização social e com a organização económica e com, digamos, a valorização do poder económico e a transformação do poder económico na base do poder político. Desde o início da Revolução, desde o início do capitalismo, que estamos a ver isto. No tempo do capitalismo liberal, do primeiro capitalismo, o Estado estava separado da economia, o direito parava à porta das fábricas, não parava nada. E o Estado, como vê, esteve no centro da economia. Desde o início foi o Estado e foi o direito que fizeram o mercado. O mercado sem o direito, sem o Estado, não existia.
Ora bom, outra lei então é a lei Le Chapelier. Le Chapelier era um advogado, portanto, membro da burguesia que tinha assento na Assembleia Nacional e que propôs esta lei. O que é que se traduzia esta lei? No preâmbulo dizia-se isto: abolimos as corporações medievais e não vamos agora deixar que elas reapareçam sob outras formas. Se todos os indivíduos são iguais em direitos, tudo deve ser resolvido através de contratos livremente celebrados entre indivíduos iguais em direitos. Não é, portanto, permitido, porque isso viola o princípio da igualdade, que uns se associem para negociar com outros, seja aquilo que for, nomeadamente, digamos, o salário e as condições de trabalho. Então, daqui resultou a proibição e a criminalização das associações dos trabalhadores. É claro que também se proibiam e criminalizavam as associações dos empregadores. Mas, sintomaticamente, a própria lei penal penalizava muito menos gravemente as associações dos patrões do que as associações dos trabalhadores. Portanto, o crime era mais grave se fosse cometido pelos trabalhadores do que pelos patrões. E os relatórios da polícia e digamos, os registros, digamos, das decisões judiciais da época mostram que na vida a diferença era ainda maior do que aquela que resultava da lei. Porque praticamente as autoridades recusavam-se a investigar e a levar a juízo, digamos, os patrões que se coligavam, porque dizia-se na justificação que isso seria um mau exemplo para os trabalhadores, esses verem que também os patrões, os proprietários, aqueles que governam a coisa pública, violavam as leis que eles próprios faziam. Bom, então praticamente os patrões estavam incólumes, porque de facto nunca eram, digamos, molestados, nunca eram perseguidos pelo facto de se coligarem contra os trabalhadores. Daí, portanto, este mito do contratualismo como a base fundamental, digamos, da sociedade liberal burguesa que resultou imediatamente da Revolução Francesa. E, no fundo, o fundamento filosófico desta lei era o ensinamento de Rousseau, que escreveu, antes da Revolução: não há corporações dentro do Estado, há apenas o interesse particular de cada indivíduo e o interesse geral. Não é permitido a ninguém inspirar aos cidadãos um interesse intermédio, separá-los da coisa pública por um espírito de corporação. Daí a conclusão lógica: cabe às convenções livres, de indivíduo para indivíduo, fixar o salário de cada trabalhador. Pronto, aqui está, em Rousseau, podíamos ir buscar outros autores e outros textos, o fundamento filosófico desta lei. Os princípios constitucionais, o princípio da igualdade, implica que uns não se possam coligar para impor a outros, digamos, condições contratuais, sejam elas quais forem, nomeadamente no que toca ao salário e às condições de trabalho. É claro que, para além destas considerações filosóficas, o proponente, o advogado Le Chapelier, tinha a muito clara noção dos interesses de classe que estavam aqui envolvidos, porque ele próprio, no preâmbulo, declarou que uma nação livre precisava de salários relativamente elevados, salários que permitissem às pessoas viver bem, mas logo dizia que as coligações dos trabalhadores, se fossem autorizadas, violariam a liberdade dos empregadores, porque elas visavam recriar as corporações aniquiladas pela Revolução. E o objetivo dessas instituições era forçar os empresários a aumentar o preço da jornada de trabalho, impedindo os operários e os particulares que os ocupam nas suas oficinas de celebrarem de si convenções por mútuo acordo. Portanto, ele sabia muito bem que o que se queria evitar era que, através da sua associação, os trabalhadores conseguissem impor aos empregadores salários melhores e condições de trabalho mais favoráveis. Portanto, claramente que os interesses de classe estavam aqui perfeitamente identificados. Daí que, portanto, esta proibição significasse exatamente, digamos, a entrega dos trabalhadores a si próprios, cada um perante o seu empregador, sem nenhuma proteção em virtude da sua união, da sua associação, e a esta proibição, naturalmente, acresceu a proibição do recurso à greve, que de resto seria muito difícil de organizar, não havendo, digamos, estruturas permanentes de tipo sindical da organização dos trabalhadores.
Os princípios, os interesses envolvidos nesta lei Le Chapelier eram tão mal fortes que mesmo durante o período da ditadura jacobina, durante o chamado período do terror, liderado por Robespierre, em que a política da Revolução mais se aproximou dos interesses populares, porque também, para levar por diante, Robespierre precisou do apoio de amplas camadas populares, nomeadamente das populações urbanas, das grandes cidades, Paris, Lyon, Marselha, etc., nem nessa altura os princípios da lei de Chapelier foram postos em causa. E só, como sabem, na França, em 1864, saiu uma legislação a permitir, em certas condições, a criação das associações sindicais, e o direito à greve, só mais tarde, em 1884, foi reconhecido. E com este argumento que consta do preâmbulo da própria lei, para enquadrar a ação sindical no esforço de melhoria da condição humana e para afastar os trabalhadores do pendor revolucionário. Portanto, claramente que se temia que o descontentamento pudesse dar para o torto. E para evitar que isso acontecesse, então foi-se concedendo. Esta foi sempre a lógica digamos, dos direitos dos trabalhadores. Nunca foram dados, foram sempre conquistados. E quase sempre foram, digamos, foram aceitos por força do medo. Porque se não fizermos assim, ainda é pior. Então, mais vale cedermos, mais vale aceitar aquilo que os trabalhadores pretendem. Foi praticamente sempre assim ao longo da história. E esta é, portanto, a história e o sentido da evolução do edifício jurídico que se foi construindo a partir da Revolução Francesa e que teve o seu ponto alto no famoso Código de Napoleão, o Código Civil que Napoleão, já imperador, fez promulgar em 1804. Alguns civilistas dizem que o Código Civil tem vários artigos, mas podia ter um apenas, o que define o direito da propriedade, porque os outros derivam deste. Portanto, é realmente, digamos, o código típico de um código que pretendeu codificar os princípios fundamentais que, na ordem jurídica, facultavam o funcionamento em condições normais da nova ordem e da nova economia capitalista. E também assim, portanto, se compreende aquilo que já falei ontem, digamos, da importância do contratualismo. E compreende-se também a discussão que desde o início se desenvolveu à volta deste tema. O contratualismo é um princípio sério ou é um princípio ditatorial? Ou significa, digamos, um método aparentemente democrático? Porque há um contrato entre pessoas livres, então parece que tudo corre bem, não há aqui nenhuma violência. Portanto, o Marx mais tarde veio exatamente isso. O que torna complexa a compreensão da exploração que está por trás das relações capitalistas é que aqui há a intermediação de um contrato. E parece que todo o trabalho é trabalho pago, porque os trabalhadores acertam que eu faço isto e você paga-me tanto. Pronto, então está tudo pago. Todo o trabalho é trabalho pago. E dizer, mas não é. Uma parte do trabalho é trabalho não pago. É aí que reside a exploração. É a mais-valia de que se apropria o empregador. Ao contrário, escreveu o Marx, nas sociedades esclavagistas, parece que todo o trabalho é trabalho não pago. Quer dizer, como o escravo não recebe salário, parece que todo o trabalho que ele faz é trabalho não pago. Mas isso não é verdade, diz o Marx. Porque é claro que os escravos, para se manterem vivos e se reproduzirem, têm que receber uma parte da riqueza que eles criam. O senhor tem que os alimentar, tem que lhes dar habitação, tem que dar calçado, vestuário, tem que lhes permitir que eles tenham filhos e que criem os filhos, porque senão a força de trabalho não se reproduz. Então, uma parte do trabalho, da riqueza, se quiserem, produzida pelos trabalhadores escravos, é trabalho pago. Através do modo específico da civilização esclavagista. Onde as coisas são claras, diz o Marx, é na sociedade feudal, porque aí os servos não precisam de ler Adam Smith para perceber que uma parte do seu trabalho reverte diretamente para o senhor, porque eles são obrigados a trabalhar gratuitamente um certo número de dias por semana em terras que o senhor reserva para si e cujo produto reverte inteiramente para o senhor. Para além de que eles percebem muito bem que estão a pagar ao senhor uma coisa que resulta da propriedade dele,
quando utilizam os lagares e os celeiros e os moinhos do senhor, porque têm que pagar uma parte, digamos, da sua colheita para poderem usar esses bens que eles não podem ter de seu. Diz o Mário. Então, tudo é claro aí. Agora, no caso das relações capitalistas, as coisas complicam-se. São muito mais complexas, porque a intermediação do contrato dá a ideia de que todo o trabalho é trabalho pago, porque acertou-se que é assim. Bom, só que as coisas não são bem assim. As coisas não são bem assim. E, digamos, a crítica começou, já ontem disse, com o Adam Smith, quando ele diz: quem pensa que o contrato de trabalho é um contrato igual aos outros está muito enganado, porque não é. Vejam como a liberdade de pensamento de um homem que, apesar de tudo, era um intérprete digamos, da ideologia da burguesia, culta do seu tempo, mas, apesar de tudo, livre pensador, foi capaz de não esconder esta coisa. O contrato de trabalho não é um contrato igual aos outros, porque as duas partes que nele intervêm não estão de modo nenhum na mesma posição. Já ontem lhes disse, os empregadores podem viver toda a vida sem trabalhar, os trabalhadores não. Então, juridicamente, eles não são obrigados a trabalhar como os escravos e os servos. Juridicamente, eles não são obrigados a trabalhar. Podem dizer, eu não trabalho. Ninguém os pode forçar. Só que se não trabalham, morrem. Então a liberdade de trabalhar transforma-se em obrigação de trabalhar por razões económicas. Quer dizer, porque se não trabalham, morrem. Porque não têm nenhum acesso aos meios de subsistência. Não têm acesso à terra, nem a nenhum meio de produção que lhes permita produzir diretamente os bens materiais da sua própria subsistência. Então, esta liberdade é uma liberdade que faz de contas. É só uma liberdade abstrata, porque em concreto, o que é que eles podem fazer? Eu não quero trabalhar nessas condições, não trabalho. Bom, se não trabalha, não ganha, morre. Não há alternativa. Pronto. E o Adam Smith pôs isto em relevo, assim como também escreveu relativamente à proibição das coligações. Ouve-se muito falar das coligações dos empregados, mas nunca se fala dos patrões, como ele chamava. Agora, quem pensa que os patrões não se coligam, não conhece nada deste mundo, nem conhece nada do assunto. Escreveu ele. Porque os patrões muitas vezes se coligam expressamente. Mas ainda que o não façam, eles estão tacitamente coligados, porque a moralidade dos negócios torna, digamos, um crime insustentável por parte dos confrades que algum empregador se comporte perante os seus trabalhadores, deixando que eles se associem e negociem com ele em termos coletivos. Portanto, diz o Adam Smith, se eles não estão expressamente, digamos, coligados, e muitas vezes estão, tacitamente estão, porque nenhum fura, digamos, esse princípio. Então, quem não conhece estas coisas, não sabe nada do mundo nem deste assunto. Escreve o Adam Smith num trecho que aí transcrevo. Para além de que, também o Adam Smith torna claro, o Estado está sempre do lado dos patrões. Os patrões, perante homens desesperados a quem só resta morrer de fome, os patrões tiram vantagem, porque contam sempre com o auxílio das autoridades civis para impor rigorosamente pela violência o cumprimento das leis que são feitas em defesa dos patrões e não, diz o Adam Smith, em defesa dos empregados. Sempre que a lei tem procurado regulamentar os salários dos trabalhadores, tem sido mais para os baixar do que para os subir, escreve o Adam Smith. Vejam como o Adam Smith é o pai do liberalismo, é um dos fundadores da ideologia, digamos, da burguesia nestes meios tempos. Mas, apesar de tudo, ele põe o dedo na ferida e não esconde o que se passa. O Estado não é neutro. O Estado está aqui. Não só mostra que ele é coerente porque diz que o Estado existe para a defesa do rico contra os pobres, aqueles que têm alguma coisa contra os que não têm coisa nenhuma. Bom, cá está. O Estado está sempre do lado dos patrões e nunca do lado dos trabalhadores. E diz ele, há leis que se limitam a dar força àquela mesma regulamentação que os mestres, os patrões, por vezes tentam impor por via de acordos privados. Como exemplo de uma lei injusta e não equitativa, ele refere uma lei que proíbe, sob pena de pesados castigos, a todos os empregadores alfaiates de Londres ou de 5 milhas em redor, o pagarem e a todos os oficiais o receberem mais de 2 shillings e 7 dinheiros e meio por dia. Portanto, uma lei
que no fundo fixavam um salário máximo. E quem pagar mais do que este salário máximo entra sob a alçada da lei penal. Portanto, veja, a legislação não fixa um salário mínimo, não cura de garantir aos trabalhadores o mínimo de subsistência, mas fixa um salário máximo sob pena de sanções penais para quem não cumprir esta regra. Aqui está a leitura de Adam Smith, que naturalmente, como também já ontem disse, diz, bom, os trabalhadores, como não podem estar em luta sem trabalhar muitos dias, têm que usar da violência para ver se conseguem uma solução rápida. Simplesmente, com o apoio das autoridades civis, os patrões normalmente conseguem impor os seus próprios termos. É a expressão dele que eu acho muito bonita. Os patrões conseguem impor os seus próprios termos e as lutas dos trabalhadores acabam quase sempre em nada com a prisão ou até a morte dos dirigentes destes movimentos de contestação. A Revolução, naturalmente, iniciou-se em 1789, mas o mundo não parou e houve várias peripécias, vários altos e baixos, com os interesses dos trabalhadores um pouco mais ponderados ou um pouco mais atacados ao longo deste tempo que vamos percorrer até à Comuna de Paris, que de alguma forma encerra o período destas revoluções. Há quem falam, houve duas revoluções, houve três revoluções dentro da Revolução Francesa, uma primeira liderada pela burguesia, depois uma outra em que as massas populares impuseram alguns dos seus interesses, sobretudo durante o período da ditadura jacobina, e depois o último episódio, digamos, da tentativa de constituição pela primeira vez na história de um Estado operário, que foi, digamos, o episódio de 71 dias que durou a Comuna de Paris. Terminaremos, portanto, por aí a análise. Mas, à ala esquerda da burguesia, os jacobinos, como são conhecidos, a certa altura conseguiram, no seio da burguesia, ganhar a primazia e tomaram eles conta do poder político, liderados por Robespierre e Danton, até que os dois se desinteligiram, desentenderam. Robespierre mandou fuzilar Danton e no dia seguinte ele próprio foi preso e fuzilado, porque tinha chegado ao fim o período desta ditadura dos jacobinos. E o grande apoio dos jacobinos foram os chamados sans-culottes, a sans-culoterie de Paris. O que era isto? Era uma classe social, dizem os autores. Não era bem uma classe social, mas era um grupo muito coeso, muito identitário, em função, digamos, dos interesses que queriam ver defendidos e das soluções que propunham. Em geral, gente alfabetizada, homens de meia idade, ligados maioritariamente, não propriamente às indústrias novas que tinham surgido depois da Revolução Capitalista, mas ligados às indústrias velhas. Eram os velhos mestres que subsistiam ainda na sociedade francesa. E, portanto, foi esta gente que, de alguma forma, lançou os princípios de uma revolução igualitarista, de uma revolução que viria a ganhar depois foros de maior radicalidade, com os chamados enragés e com Gracchus-Babeuf e a conspiração dos iguais. A igualdade real ou a morte. Não queremos apenas a igualdade civil, queremos a igualdade real. Quer dizer, a igualdade ao nível da distribuição do rendimento, ao nível das condições de vida. Foi por aqui que as coisas começaram. E em julho de 1791, as ruas de Paris foram abaladas por várias manifestações, entremeadas por episódios de massacres e de grande violência, porque os populares manifestavam-se, mas tinham sempre medo de que as velhas classes, que ainda tinham poder e que ainda tinham muitas armas, viessem na repressão. Então, a primeira coisa, no quadro do tal grande medo que reinou na França, claro que era medo por parte das velhas classes dominantes, mas as massas populares também tinham o seu medo, o medo de que viesse aí a retaliação, que várias vezes e recorrentemente aconteceu. Então, isto naturalmente dava origem a situações de violência potencial que se transformam, muitas vezes, em verdadeiros massacres, como aconteceu em setembro de 1792, em que milhares de membros da aristocracia e do clero foram realmente, pura e simplesmente, digamos, eliminados fisicamente nas ruas de Paris e de outras grandes cidades. Aquilo que gostaria de sublinhar aqui é que este período se desenrolou, digamos, com alguma
rapidez e com alguma violência, até porque, digamos, as monarquias europeias reacionárias se iam coligando e atacando, digamos, a França revolucionária, desde a Inglaterra, a Espanha, a Áustria, a Prússia, a Rússia, Portugal, a maior parte dos Estados alemães e dos Estados italianos. Toda esta gente conspirava contra a França revolucionária, que naturalmente se sentia acossada, e aqueles que queriam defender a Revolução curavam de eliminar a resistência interna para mais facilmente poderem, digamos, ocupar-se do inimigo externo. Por pressão dos Sans-Culottes de Paris, em agosto de 792, o rei é detido e foi, de alguma forma, ficou de alguma forma sob a tutela, digamos, das massas populares de Paris, que proclamou a Comuna Insurrecional de Paris, liderada exatamente por Robespierre, que rapidamente constituíram uma nova Assembleia que recebeu o nome de Convenção, que pouco tempo depois, por pressão popular, uma pressão liderada por um operário de nome Raspail, que dá um nome a uma das 12 avenidas que saem do Arco do Triunfo, que ameaçou: ou proclamam a República, ou eu estou na rua com 250 mil operários a exigir isso mesmo e por isso mesmo. Então foi proclamada a República. E Luís XVI e Maria Antonieta deveriam ser executados, guilhotinados, em 1793, quando se descobriu correspondência entre a Casa Real, o próprio rei, e as monarquias que na Europa conspiravam contra a França revolucionária. O Comitê de Salvação Pública tomou conta, digamos, do poder político, liderado por Robespierre, que veio realmente radicalizar a posição desta facção da burguesia, muito mais próxima dos interesses e das aspirações das massas populares. O objetivo da sociedade é a felicidade comum, proclama uma das leis promulgadas neste período do terror. E várias medidas foram tomadas que demonstram bem o caráter, digamos, um tanto socializante, referem os autores, deste período da ditadura jacobina. A instituição da partilha igual das heranças, mesmo a dos filhos ditos então naturais ou ilegítimos, que era uma maneira de desconcentrar a riqueza. A criação do imposto sobre os ricos, a divisão em pequenos lotes dos bens comunais e dos bens dos imigrantes para serem vendidos e colocados à disposição de uma massa maior de pessoas do que até ali acontecia. A atribuição aos patriotas indigentes dos bens dos suspeitos. A institucionalização do esquema de segurança social com assistência médica gratuita, etc. A proclamação do caráter gratuito, obrigatório e laico do ensino básico. A tentativa de planificar a economia, harmonizando os preços com os salários e garantindo a subsistência para todos. A nacionalização da produção de guerra e do comércio externo. Como veem, propostas bastante avançadas no quadro de uma revolução burguesa. Quer dizer, uma facção da burguesia mais próxima dos interesses populares apoiou-se e deu largas à movimentação popular para impor este tipo de medidas. Assim surgia, digamos, o igualitarismo, que no fundo assentava nesta ideia: ninguém deve ter mais bens do que aqueles que precisa para assegurar a sua existência digna. Quem tiver mais do que isso deve ser esbulhado, porque não é justo que assim aconteça. Quando há uns que têm muito e outros que vivem na miséria, alguma coisa está mal. E, portanto, o primeiro direito é o da existência, proclamou o Robespierre. O primeiro direito é o da existência. Portanto, acima do direito de propriedade. Quem tem mais do que o necessário para a existência não tem direito a esses bens. Era, no fundo, uma das sementes, exatamente do princípio que depois alimentou alguns dos socialistas utópicos, assim chamados, a ideia de uma sociedade de homens livres, quer dizer, de homens proprietários, de uma propriedade baseada no trabalho pessoal de cada um. Era este o ideal, digamos, pequeno-burguês, de uma sociedade igual e de homens livres. Para serem livres, precisavam de ser proprietários. Então era
digamos, a democratização do acesso à propriedade para assegurar a democratização da liberdade e da igualdade entre as pessoas. Agora, há aqui uma mudança do discurso. O Robespierre, em vários discursos famosos perante a Convenção, disse num deles o seguinte: definindo a liberdade como o primeiro dos bens do homem, o mais sagrado dos direitos que ele recebe da natureza, dissestes, vós, deputados, com razão, que ela tinha por limites os direitos de outrem. Porque não aplicastes este princípio à propriedade, que é uma instituição social. Vejam, ele já não diz que a propriedade é um direito natural, um direito sagrado, é uma instituição social. Quer dizer, a sociedade é que criou esta instituição. Multiplicaste os artigos para assegurar a mais ampla liberdade ao exercício da propriedade e não dissestes uma palavra para determinar a sua legitimidade. De maneira que a vossa declaração parece feita não para os homens, mas para os ricos, para os embarcadores e para os tiranos. Aqui está uma declaração que naturalmente não quadra muito bem com aquela filosofia que há pouco vimos. Quer dizer, o Robespierre, que era um homem da burguesia, que era um advogado, um jurista, mas que realmente interpretou melhor os anseios das grandes massas populares e procurou ir ao encontro delas, tentando fazer avançar a história. Claro, acabou, como há pouco disse, sendo guilhotinado. A propriedade, disse ele, é o direito que têm todos os cidadãos de gozar e de dispor da porção de bens que lhes é garantida por lei. A propriedade não é nenhum direito natural, quer dizer, uns não são ricos porque são ricos, e os outros são pobres porque são pobres. A lei, a sociedade é que tem que organizar esta questão da propriedade. Embora ele entendesse que a igualdade de bens é uma quimera, portanto, ele não era provavelmente um igualitarista muito convencido, mas as diferenças que existiam é que ele não podia aceitar. E para se ver até que ponto, digamos, a própria teoria do poder político avançou no sentido de admitir que, se a burguesia queria manter o poder, tinha que assumir que o poder revolucionário tinha que manter-se pela violência, ele afirmou um dia, num discurso perante a Convenção: cidadãos, quereis uma revolução sem revolução? As prisões são ilegais. As prisões dos inimigos da revolução, é claro. Porque não nos censurais por termos desarmado os cidadãos suspeitos? Por termos afastado das nossas assembleias os inimigos reconhecidos da revolução? Todas essas coisas são ilegais. Tão ilegais como a revolução, como a queda do trono e da Bastilha, tão ilegais como a própria liberdade. A força só se fez para proteger o crime. Aqui está esta teoria do governo revolucionário que Robespierre apresentou perante a Convenção, terminando com esta síntese: o governo revolucionário deve aos bons cidadãos toda a proteção nacional, aos inimigos do povo deve apenas a morte. Vejam como é radical esta equação e como, exatamente, nestas manifestações é muito fácil encontrarmos o paralelismo com a Revolução de Outubro. Perante, digamos, a pressão exercida sobre o poder burguês, vinda do exterior e vinda do interior, porque as classes dominantes velhas ficaram bastante fora de combate, mas não desistiram, e durante um tempo fizeram-se sentir com a sua força. O Robespierre faz, portanto, esta equação. Só que, dizem os autores, Robespierre era um homem prudente e era um homem sábio. Daí que ele, parece que ele próprio defendeu que um bom revolucionário tinha que ter uma vida limpa e uma vida familiar, exemplar. E defendeu exatamente, em termos filosóficos, digamos, o que ele chamou a virtude cívica. Essa virtude que não é mais do que o amor da pátria e das suas leis. Virtude que não pode ser posta em prática sem a retidão na vida privada. Um homem revolucionário é um herói de bom senso e de probidade. Escreveu Saint-Simon, um dos próximos de Robespierre, como sabem. A ideia, portanto, de que se queriam salvar a pátria francesa, a pátria revolucionária, tinham que fazer o povo feliz. O Saint-Simon
pronunciou um discurso perante a Convenção em que diz exatamente isso, em fevereiro de 1794. Um povo que não é feliz não tem pátria. Se as relações civis favorecem aqueles que são contrários à forma de governo, então as revoluções não vencem. As revoluções, os que fazem revoluções incompletas, escreveu o Saint-Simon, limitam-se a cavar a sua própria sepultura. Portanto, a ideia de que, tomado o poder tem que se conservar. E a revolução tem que ir até ao fim. Porque quem faz revoluções incompletas, cava a sua própria sepultura. Vejam como a teoria do poder revolucionário vai avançando. O Saint-Simon reconhece que talvez a força das coisas, o modo como a vida correu, nos tenha levado, dentro da ala jacobina, a resultados em que não tínhamos pensado. Quer dizer, os acontecimentos precipitaram, foram se calhar mais longe do que aquilo que eles tinham imaginado, ou que estava, digamos, nos seus planos. Mas só tem direito na nossa pátria quem cooperou para a libertar. Portanto, os inimigos da Revolução não têm direitos nenhum. Não é? Sempre esta afirmação. E, no fundo, também é de Saint-Simon esta expressão que sintetiza muito bem o pensamento dos jacobinos, desta ala progressista, chamemos-lhe assim, da burguesia francesa. Il ne faut ni riche ni pauvre. Quer dizer, não queremos nem ricos nem pobres. A opulência é uma infâmia. Aqui está, portanto, a tal ideia de que quem tem mais riqueza que precisa para viver não tem justificação para a ter. É preciso que não haja nem ricos nem pobres. De alguma forma foi esta, digamos, este episódio que marcou o que alguns autores chamam a Segunda Revolução Francesa. A primeira, 789, 790, depois 791 até este período final de 793, 794, em que foi promulgada uma nova Constituição que acolhia, digamos, este tipo de valores. E, entretanto, foram surgindo vários clubes e vários autores que se manifestaram no sentido de pôr de pé uma nova sociedade. Era a sementeira, digamos, do socialismo utópico, de que a França foi abundante produtora, desde Babeuf até Fourier, até Proudhon, etc. Houve vários dos socialistas utópicos que depois referiremos e que tiveram na França o seu berço. Um homem importante neste contexto foi exatamente Gracchus Babeuf, que animou o movimento que ficou conhecido por Conspiração dos Iguais, que depois da sua morte, um dos seus discípulos, Buonarroti, digamos, mais ou menos, codificou para dar, digamos, os princípios fundamentais, entre os quais se destaca a ideia de que a natureza deu a todos os homens um direito igual ao gozo de todos os bens. Portanto, o que existe na natureza pode ser fruído por todos os homens igualmente. Depois, a ideia de que a natureza impôs a todos a obrigação de trabalhar e ninguém pode exibir-se a este dever de trabalhar. Quer dizer, no fundo, não há rendimentos se não houver trabalho. Todos têm que trabalhar. O que já é uma proposta muito avançada no sentido de uma sociedade socialista, porque um dos tópicos definidores da sociedade socialista é de que não há rendimentos sem trabalho. Porque os rendimentos que resultam, digamos, da propriedade dos meios de produção não existem porque a propriedade dos meios de produção é da coletividade, é do Estado, digamos, do conjunto da população. Então não há rendimento sem trabalho. De alguma forma, esta sementeira está aqui nestas propostas de Gracchus Babeuf e do Homem das Repúblicas dos Iguais. A opressão, quando um se esgota pelo trabalho e tem falta de tudo, enquanto o outro nada na abundância sem trabalhar. Numa verdadeira sociedade não deve haver nem ricos nem pobres. Cá está, digamos, esta insistência que há pouco vimos. O fim da Revolução é destruir a desigualdade e restabelecer a felicidade comum. Foi um tempo em que se falou muito desta ideia. A sociedade existe para que todos sejamos felizes. A felicidade como, digamos, o móvel da vida das pessoas, quer individualmente, quer como coletivo. As pessoas existem, vivem em sociedade para ser felizes. Este é o grande objetivo das pessoas. Bom, então, aqui está esta ideia
em Babeuf e no código, digamos, que foi publicado por Philippe Buonarroti, um dos discípulos de Gracchus Babeuf. Nós provaremos que tudo o que o indivíduo assambarca para além do que o pode alimentar é um roubo social. Aqui está, Deus, a ponte entre o Robespierre e esta nova proposta. O que é que, no fundo, qual é a sociedade que o Babeuf propunha? Tudo o que se produz deve ser colocado em comum em armazéns públicos. E depois o Estado se encarrega da distribuição dos bens de acordo com as necessidades de cada um, para garantir exatamente o igual acesso de todos aos bens que propiciam, digamos, as suas condições de vida e que, portanto, garantem a sua felicidade. Os autores falam que era uma espécie de um comunismo de consumo, quer dizer, ainda estávamos longe da confiança na capacidade de produção que o industrialismo deveria gerar e que aparece exatamente nas propostas de Saint-Simon como um dos expoentes do socialismo utópico. Saint-Simon acreditava que a indústria haveria de criar riquezas que permitiam a todos uma boa vida e acreditava de tal forma nisto que entendia que todo o poder devia ser entregue aos empresários, porque os empresários é que eram, digamos, as pessoas que faziam a ponte entre o progresso tecnológico e as atividades produtivas. Eram eles que governavam o mundo deste ponto de vista e que encaminhavam o mundo para um tempo melhor em que todos pudessem viver melhor. Babeuf tinha propostas radicais no que toca, digamos, à persecução dos seus objetivos. Por isso, ele, dizem muitos autores, ele fica na história como o autor que animou um movimento que veio dizer isto ao mundo. O comunismo não é apenas uma quimera, é uma sociedade que pode e deve ser construída. Assim, nós trabalhamos nesse sentido. Quer dizer, houve um avanço neste sentido. E ele próprio defendeu, muito mais radicalmente ainda, digamos, a teoria da revolução e da revolução pela violência. Disse ele, que violência maior quereis vós do que esta guerra civil desigual em que vivemos, em que os mais ricos esmagam os mais pobres que não têm meios de se defender. Quereis uma violência maior do que esta? Então, porquê é que devemos condenar a violência revolucionária? Para impor os direitos dos mais pobres, para impor, digamos, a sociedade justa e a sociedade igual. Não é preferível a esta guerra civil, uma guerra civil em que os dois partidos possam defender-se reciprocamente? Portanto, a teoria, digamos, revolucionária para, dizia o Babeuf, conquistar a igualdade real, não apenas a igualdade civil. A igualdade real ou a morte, escreveu ele. Bom, é, portanto, este discurso radical que o salvador do género humano, como ele próprio se considerava a si mesmo. Ele entendia que era um homem iluminado, tinha uma missão a cumprir e que tinha na sua cabeça, digamos, a receita para a salvação do género humano. Bom, acabou naturalmente na guilhotina e, portanto, este episódio acabou em 27 de maio de 1797. Entretanto, é claro que a França não parou, a economia também não, as coisas continuaram a desenvolver-se e, a certa altura, reinava na França, acossada por guerras várias, uma grande desordem, com o banditismo e a insegurança e ações de forças contra-revolucionárias dentro do país, digamos, bem cobertas pelas ações exteriores. Esta situação de insegurança deu origem a um golpe de Estado que levou Napoleão Bonaparte ao poder. Em 1799, em novembro de 1799, como sabem. E o projeto político de Napoleão era, no fundo, de estabelecer a ordem burguesa e consolidar a ordem burguesa e acabar com a confusão, quer dizer, pôr na ordem os inimigos externos, daí todas as expedições, digamos, militares que o Napoleão promoveu, fora da França, mas também pôr ordem, digamos, dentro do país, sobretudo ordem nas movimentações operárias que estavam a confundir muita coisa e que estavam a meter medo a muita gente. E logo que tomou posse, como primeiro cônsul ainda, o Napoleão, no discurso de posse, disse esta coisa emblemática. Citoyens, la révolution est fixée au principe qui l'ont commencé. Elle est finie. A revolução está fixada nos princípios
estiveram na sua origem. A Revolução acabou. Como quem diz, a legislação que já existe e a que eu vou fazer codifica a Revolução. A Revolução acabou, quer dizer, os movimentos de ruas, a Revolução na rua, isso vai acabar. Quer dizer, o propósito dele era claramente o de consolidar e afirmar a nova ordem burguesa que tinha saído da Revolução. Depois, como sabem, o Napoleão é nomeado cônsul vitalício e em 1804 ele próprio se coroou imperador dos franceses, a ele e à mulher Josefina. Assim se iniciou, digamos, um período de ditadura da burguesia, sendo que o Napoleão foi um homem que esteve próximo dos jacobinos, mas depois, digamos, encarnou esta vontade da burguesia francesa de pôr termo às veleidades que iam complicando a vida no seio da França revolucionária. E nos estudos que promoveu sobre este período, nomeadamente no estudo que intitulou A Guerra Civil em França, Marx sintetiza, a meu ver, bem o quadro em que as coisas se passaram. O poder centralizado do Estado, com os seus órgãos omnipresentes, exército permanente, polícia, burocracia, clero e magistratura, órgãos forjados segundo o plano de uma sistemática e hierárquica divisão do trabalho, tem origem nos dias da monarquia absoluta, ao serviço da classe média nascente, como arma poderosa nas suas lutas contra o feudalismo. Contudo, o seu desenvolvimento permanecia obstruído por toda uma série de entulho medieval, direitos senhoriais, privilégios locais, monopólios municipais e de guilda e constituições provinciais. A gigantesca vassourada da Revolução Francesa levou todas estas relíquias a tempos idos, limpando assim simultaneamente o terreno social dos seus últimos embaraços para a superestrutura do edifício do Estado moderno, erguido sob o Primeiro Império, ele próprio fruto das guerras de coalizão da velha Europa semifeudal contra a França moderna e revolucionária. Aqui está, portanto, um parágrafo de síntese, como é que se fez a Revolução, o que é que ela significou e como é que a Revolução veio a cristalizar durante este período da ditadura de Napoleão. E o próprio Napoleão parece que se deu muito claramente conta da importância do edifício legislativo que ele pôs de pé. Ele, como sabem, promulgou o Código Civil, promulgou o Código de Comércio e promulgou o Código Penal. Portanto, 3 códigos fundamentais. E diz a história que um dia ele comentava com os seus generais: se vocês pensam que eu vou passar à história pelas batalhas que ganhei, estão muito enganados. Eu passarei à história porque promulguei o Código Civil. Quer dizer, ele tinha a noção de que, no fundo, esta legislação veio codificar a Revolução. A Revolução acabou, está aqui, plasmada nos princípios que a informaram. E estes são aqui, nestes códigos que nós acabamos de promulgar. Sabem que Paris foi ocupada em 1814 e o imperador teve que resignar. Ainda regressou para o famoso governo dos 100 dias, mas depois acabou desterrado em Santa Helena e lá ficou depois de algumas derrotas, sobretudo na famosa Batalha de Waterloo. Foi, portanto, um novo ciclo que se encerrou, mas um ciclo que deixou, digamos, a Revolução consolidada. Só que, naturalmente, uma coisa é a vontade política, a outra é a realidade. E a realidade veio mostrar que logo na década de 1830 houve grande agitação social na França e, de novo, os movimentos revolucionários irromperam. A famosa Revolução de 1830, conhecida pela Revolução das Barricadas, porque tanto em Paris como em outras grandes cidades o povo construiu barricadas para fazer os seus ataques e para se defender, digamos, da repressão das forças policiais. Foi um período particularmente agitado em toda a história da França, que levou à substituição da família dinástica, tendo subido ao poder o Duque de Orleans, Luís Filipe, que deu início à chamada Monarquia de Julho, porque esta transformação aconteceu no mês de julho. No dia seguinte, um grande banqueiro da França do tempo, o Sr. Laffitte, proclamou: agora
o reino dos banqueiros vai começar. Quer dizer, uma nova facção da burguesia, a burguesia ligada ao grande capital financeiro, que estava por trás, digamos, das concentrações industriais e da reunião dos capitais necessários para empreendimentos industriais já de maior tomo, incluindo, digamos, algumas empresas de exploração colonial, viram chegada a sua hora. Como é que o Marx define este período? Quem dominava era apenas uma facção da burguesia, banqueiros, reis da bolsa, reis do caminho de ferro, ou da ferrovia, se quiserem, proprietários de minas de carvão e de ferro e de florestas, e uma parte dos proprietários fundiários aliados a este, a chamada aristocracia financeira. A burguesia industrial, propriamente dita, constituía uma parte da oposição oficial, isto é, estava representada nas câmaras apenas como minoria. Tanto a pequena burguesia, como em todas as suas gradações, como a classe camponesa, estavam totalmente excluídas do poder. A monarquia de Júlio não passava de uma sociedade por ações para explorar a riqueza nacional da França, cujos dividendos eram distribuídos por ministros, câmaras e 240 mil eleitores e o seu séquito. Cá está os 240 mil eleitores resultante do sufrágio censitário. Este surto revolucionário teve um ponto muito alto na cidade de Lyon, onde se tinha desenvolvido muito a indústria da seda. E foram os operários da indústria da seda de Lyon que vieram à rua, mobilizaram muita gente, provocaram o pânico sob este lema: viver livres trabalhando ou morrer combatendo. Claro que muitos morreram combatendo, como quase sempre aconteceu. O exército entrou em campo e, meses depois, esta República de Lyon foi liquidada. Restaram as canções, as belas canções revolucionárias do tempo que o Yves Montand interpretou já lá há uns anos. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Os canuts eram exatamente os operários da seda de Lyon. Então há várias canções desse tempo, Le Temps des Cerises, etc. Mas vocês são muito novos para conhecerem estas músicas. Um novo episódio, portanto, que se veio multiplicar depois, generalizar depois, em 1848, porque, entretanto, a França progredia na sua industrialização. A industrialização da França avançava, as empresas ganhavam maior dimensão, a concentração dos operários era maior, o que reforçava a possibilidade de eles ganharem consciência de classe e de se organizarem, ainda que, durante algum tempo, como sabem, clandestinamente. Ao mesmo tempo, as condições de trabalho das famílias pioravam assustadoramente. O tal médico que eu te falei, o Dr. Villermé, escreveu em Mulhouse, onde havia uma grande indústria têxtil, as oficinas abriam às 5 horas, com hora e meia para almoço. Em Rouen, a jornada normal é de 15 horas e meia. Os operários de selagem do algodão chegam a trabalhar 17 horas. Na fiação do algodão, cerca de 30% dos operários são crianças, metade das quais com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Permanecem 16 a 17 horas de pé por dia, escreve este relatório do Dr. Villermé. Já veem como a situação era realmente insuportável. E começou então a verificar-se um fenómeno novo das sociedades industriais, os acidentes no trabalho, sobretudo por parte das crianças ou dos operários mais cansados que não aguentavam o ritmo das máquinas e que morriam de atrocidades porque muitas vezes, pura e simplesmente, deixavam dormir. Dormiam e eram apanhados nas máquinas e morriam. Morriam. Depois, as doenças profissionais. Os ambientes eram insalubres, havia as tintas, havia os pós, as partículas, digamos, dos tecidos que estavam no ar, edifícios fechados, com muita umidade, muito calor. Então as doenças profissionais que começaram também a ser estudadas nessa altura por médicos que se especializaram, e daqui, digamos, o ódio à fábrica, digamos, aquilo era o inferno, era o sítio onde as pessoas iam para morrer por overwork, como diziam na Inglaterra dos tais escravos brancos. E aqui a mesma coisa. Os relatórios do Villermé são realmente relatórios de nos deixar gelados.
eu transcrevo aí algumas passagens, não vou perder tempo a lê-las. Ganhava então sentido a tal afirmação do Fourier, en civilisation, la pauvreté naît de l'abondance même. Quer dizer, estamos a aumentar a nossa riqueza, há gente muito rica, estamos a crescer, a nossa economia cresce a olhos vistos, mas a miséria cresce cada vez mais. E é claro que os relatórios dos médicos, de alguns padres e dos políticos começaram a apontar exatamente para aquilo que ontem falámos. Há o risco de estarmos a destruir as gerações jovens. Há o risco de estarmos a matar as populações trabalhadoras. O definhamento assustador da geração que se desenvolve, a dilapidação do capital humano, escreve Villermé. Quer dizer, a situação começou a assustar de tal forma que, como ontem disse, em 1841 foi aprovada na Assembleia Nacional uma lei que visava pôr cobro a esta situação. Essa lei nunca chegou a ser levada à prática, apesar, digamos, do relatório muito carregado, muito negro, que eu aí transcrevo, que acompanhava como justificação de motivos essa mesma lei. E exatamente esta ideia de que, se não tomamos medidas, qualquer dia não temos trabalhadores. E então, como dizia o Voltaire, sem uma classe abundante de homens úteis que não têm absolutamente nada, o capitalismo não funciona. Bom, então, o receio. Ao mesmo tempo, começou também a surgir a ideia, aceite por alguma parte da burguesia, de que era preciso que o Estado interviesse para defender os trabalhadores. Aqui surgiu a ideia, que é também uma ideia um pouco mistificatória, mas não vamos ter tempo de avançar por aí, de que o direito do trabalho era o direito de proteção dos trabalhadores, era o direito dos trabalhadores. Porque entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o senhor e o servo, é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. Quer dizer, a ideia de que nestas desiguais relações que marcavam a civilização industrial, deixar as coisas entregues a si próprias, aos princípios do contratualismo, no fundo, era de se proteger os trabalhadores. Era preciso lei para proteger a parte mais fraca, lei para protegerem os trabalhadores. No fundo, a tal lei de 1841, como a lei de 1830 e tal, na Inglaterra com o mesmo objetivo, e, em geral, começou por aqui a germinar esta ideia que depois fez curso, muito discutível, muito criticada, mas que assenta nesta ideia. Sem legislação adequada, a parte mais fraca nestas relações sofre. É a lei que liberta, é a liberdade que oprime. Portanto, esta filosofia que está aqui bem expressa. Naturalmente que as leituras que se faziam da situação variavam. Em 1847, um grande industrial francês, Daniel Legrand, escrevia que as ideias comunistas e socialistas começam a expandir-se e a ganhar raízes com uma rapidez assustadora e poderão transformar-se em factos de um dia para o outro e pôr em perigo toda a sociedade, na medida em que ela não tenha posto cobro a estes intoleráveis abusos. Portanto, um grande industrial que reconhecia que estamos a abusar, estamos a ir longe demais e se nada muda, qualquer dia temos aí a revolução, porque as ideias comunistas estão a avançar por toda a parte. Em janeiro de 1848 era a vez de Tocqueville pronunciar um discurso na Câmara dos Deputados. Não vedes que se expandem pouco a pouco no seio das classes trabalhadoras, opiniões que não visam apenas substituir determinadas leis, um dado ministério, mesmo um certo governo, mas a sociedade, subvertendo as bases sobre as quais ela assenta hoje. Estamos a dormir em cima de um vulcão. Não vê-se que a terra recomeça a tremer? Sopra um vento de revolução. A tempestade surge no horizonte. Não admira que o Manifesto Comunista, publicado nesse ano de 1848, comece exatamente com a célebre frase: anda um espectro pela Europa, o espectro do comunismo. Quer dizer, as coisas estavam de tal forma extremadas que, verdadeiramente, algo era de esperar. Algo era de esperar. E o medo era agora já o medo do comunismo, quer dizer, o medo dos trabalhadores organizados e da mensagem que eles traziam de mudar o mundo. E de alguma forma foi esta mensagem, este medo, que se concretizou com
com a chamada Revolução de 1848. O que é que aconteceu neste ano? O casamento entre a monarquia de julho e a alta finança desencadeou em corrupção generalizada. Como vê, a história não se repete, mas repete-se um bocadinho. As más colheitas agrícolas e certas doenças em algumas plantas, nomeadamente no trigo, provocaram a subida dos preços da alimentação e, digamos, a miséria e a fome generalizada. A crise económica levou vários bancos à falência, também na Inglaterra, o que complicou as relações ao nível do comércio internacional. Em fevereiro de 1848, digamos, a situação rebentou e foi, digamos, esta Revolução de Fevereiro de 1848 em Paris, a tal Revolução das Barricadas, que acabaria por conduzir ao fim da monarquia de julho e à sua substituição por um governo provisório. Um governo provisório entregue a uma comissão de que pela primeira vez fazia parte um grande dirigente da época, Louis Blanc, e um operário de nome Albert, que alguns historiadores suspeitam que era um operário alemão que trabalhava na França e que Albert era apenas um pseudónimo deste homem. Fosse como fosse, ficou conhecido por Albert. Pronto, o famoso Albert, que juntamente com o poeta Lamartine procuravam interpretar os interesses das camadas populares neste novo governo que saiu da Revolução de Outubro. Foi proclamada a República e restabelecido o sufrágio universal. E desta forma o povo de Paris ganhou uma primeira batalha. Bom, afastámos esta monarquia que nós não queremos, ainda por cima atolada na corrupção, e reconquistámos o sufrágio universal que a monarquia de junho tinha afastado. Os trabalhadores exigiram a criação de um Ministério do Trabalho. Pela primeira vez. Não o conseguiram, mas criou-se uma comissão que de alguma forma imitava as funções do Ministério do Trabalho. Ficou conhecida pela Comissão do Luxemburgo, porque reunia no Palais de Luxembourg, que existe ainda hoje em Paris, dentro de um jardim, que é o Jardim do Luxemburgo. E então aí reunia essa Comissão do Luxemburgo, que tinha representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores, e que procurou, portanto, ser uma plataforma de entendimento entre as várias partes em presença. O Marx sublinhou com muito acerto, fazendo a leitura da época, juntamente com muitos outros autores, marxistas ou não, a classe operária francesa era ainda incapaz de fazer a sua própria revolução. Quer dizer, estava minoritariamente representada nestes órgãos do poder revolucionário, saída de uma revolução que foi alimentada pelos trabalhadores e pelas massas populares de Paris, mas onde tinham muito pouca influência. Entretanto, como tinha estabelecido o sufrágio universal, o movimento para fazer novas eleições foi imparável, apesar de Louis Blanc ter avisado: não é a altura de fazer eleições, porque ainda não estamos preparados e corremos sério risco de as perder. E a verdade é que os trabalhadores perderam essas eleições. A própria lista de Louis Blanc e de Auguste Blanqui não teve êxito em Paris. Em maio, Louis Blanc e Albert foram afastados da presidência da Comissão do Luxemburgo, que rapidamente foi substituída por outros órgãos. Depois, os líderes operários Raspail e Albert foram presos e condenados. E foram encerrados os clubes de discussão alimentados pelos dirigentes operários, pelas suas organizações. A burguesia, de novo instalada no poder, proclamou que a burguesia não tem rei, a república é a nossa forma de governo. Quer dizer, a burguesia, percebendo que a monarquia continuava a ser muito odiada, desligou-se da monarquia, deixou cair o rei e a monarquia e veio dizer: pronto, nós agora somos republicanos, a república é o nosso regime. Mas em junho de 1848, de novo se lutou nas ruas de Paris. E claro, os trabalhadores foram mais uma vez esmagados pelas tropas do general Cavaignac. Portanto, de novo o exército a entrar a reprimir uma manifestação popular.
O que é que resultou deste período de 1848? Dizem os autores, transcrevendo muita da literatura da época, esta foi a primeira grande batalha entre as duas classes que dividem a sociedade moderna, esta, a de 1848. Foram milhares de presos e outros tantos fuzilados na sequência desta derrota. Em síntese, o que é que poderemos dizer? Dizer o que alguém escreveu nesta época. Até então, as classes não se conheciam. A partir de agora, tornaram-se inimigas. Nos panfletos dos movimentos populares, começou a aparecer com muita frequência a ideia de que la royauté est liée à la fabrique. A realeza está ligada à indústria, portanto, ao patronato. Parecia o fim da monarquia. Já veremos que não foi. E a verdade é que 1848 foi, na Europa, o historiador inglês Eric Hobsbawm estuda muito bem este período e caracteriza este período. 1848 foi, na Europa, o ano de todas as revoluções. Digamos, vários fatores conjugaram-se para explicar que na Europa e um pouco em outras partes do mundo, 1848 fosse um ano de revoluções, de mudanças que se pretenderam radicais. Algumas tiveram algum êxito, outras não tiveram êxito nenhum. Mas este período que ficou conhecido por Primavera dos Povos marcou, portanto, um período de revolução europeia, revolução falhada. Praticamente em nenhum local este movimento teve êxito. Foi a última revolução generalizada do Ocidente, que deixou, diz o Hobsbawm, como único resultado positivo a abolição da servidão no Império Austro-Húngaro. Mas o próprio Hobsbawm, que registra e estuda este fracasso do movimento de 1848, não deixa de concluir que 1848 não foi um breve episódio sem consequências. Quer dizer, 1848 marcou a história política da Europa e marcou, sobretudo, a história do movimento operário. A proclamação, a publicação do Manifesto Comunista é, de alguma forma, um marco simbólico, digamos, a chamar a atenção, a sinalizar este momento e um outro momento importante a este nível, digamos, do trabalho teórico, se quiserem, foi pouco tempo depois, em 1867, a publicação do primeiro volume do Capital, ainda em vida de Marx. Os outros, como sabem, já foram publicados depois. Na sequência deste episódio de 1848, o que é que veio acontecer? É que, proclamada a República, Luís Napoleão apresentou-se como candidato a Presidente da República, apoiado pelo Partido da Ordem, o partido, digamos, da burguesia mais conservadora e mais reacionária, e foi eleito Presidente da República por sufrágio universal. Só que em 1850, em eleições legislativas parcelares, 3 deputados representantes dos trabalhadores foram eleitos em Paris. E daqui resultou uma reação imediata do Partido da Ordem contra, digamos, o sufrágio universal. Escrevia-se nos textos da época. Os defensores da Ordem, é necessário que os defensores tomem a ofensiva contra o Partido Vermelho. Porque entre o socialismo e a sociedade existe um duelo de morte, uma guerra impiedosa, sem quartel. Neste duelo desesperado é necessário que um ou outro desapareça. Se a sociedade não liquida o socialismo, será o socialismo a liquidar a sociedade. Vejam como o socialismo está aqui, o inimigo agora já é outro. O inimigo agora já é outro. Não é apenas uma massa de trabalhadores que não sabem o que é que querem. Bom, é a massa de trabalhadores que quer mudar a sociedade. O inimigo agora é outro. Está aqui claramente definido. E o sufrágio universal não tinha saído a Segunda República, a tal República que era agora a República Burguesa, foi posto em causa. O Partido da Ordem foi muito claro nas suas proclamações políticas. É preciso romper o círculo de ferro de uma legalidade asfixiante. A nossa vitória manteve-se até aqui pela vontade do povo. É preciso afirmá-la agora contra a vontade do povo. A vil multidão não pode comandar os acontecimentos políticos.
Mais claro que isto não é possível. E é claro que, nesta sequência, o golpe de 18 de Brumário de 1851 colocou de novo Luís Napoleão titular do Império. Luís Napoleão é proclamado imperador sob o título de Napoleão III. De novo, estamos, portanto, regressado à ditadura sem disfarces que viria a durar até 1870. Comenta Marx, o Império foi o fruto natural da República do Partido da Ordem, a única forma de governo possível num tempo em que a burguesia já tinha perdido a faculdade de governar a nação, em que os interesses da burguesia já não se confundiam com os interesses da grande massa dos trabalhadores. Isso aconteceu no início da Revolução. A burguesia interpretava os anseios de liberdade da grande massa da população francesa. Agora, os interesses da burguesia eram uma coisa, os interesses da grande massa da população eram outra, e a classe operária, escreve Marx, ainda não tinha adquirido essa capacidade de governar a nação. Este, portanto, o significado do regresso do Império, do regresso, portanto, da ditadura sem mais. Entretanto, uma vez que estamos a falar da ordem jurídica que saiu da Revolução Francesa, um momento importante, que já referi, salvo erro, ontem, é o de uma lei de julho de 1867, que veio, digamos, declarar livre a constituição de sociedade por ações, desde que um certo número de pessoas reúnam um certo volume de capital, preencham um certo requisitos que estão fixados na lei. Nada mais é preciso senão ir ao notário, fazer uma escritura pública e assim se cria uma pessoa jurídica. Pela primeira vez, as pessoas jurídicas são criadas por iniciativa dos particulares, sem necessidade de carta régia, nem sequer de decisão do governo, como era até então. Este foi um fenómeno novo, porque, como sabem, as sociedades por ações foram o que um comercialista francês, Georges Ripper, chamou a maravilhosa invenção do capitalismo. As sociedades por ações são um instrumento de mobilização de grandes somas de capital, porque permitem, digamos, que os pequenos forradores possam colocar aí o seu dinheiro comprando ações que têm um valor nominal muito pequeno, e é claro que o muito de poucos, o pouco de muitos faz muito, e portanto os grandes acionistas, os grandes capitalistas ficam assim com a possibilidade de dispor não apenas do seu capital, mas também do somatório de pequenas poupanças que muitos milhares de pessoas colocam à sua disposição comprando ações nestas sociedades anónimas, onde não mandam nada, é evidente, porque quem manda são os grandes acionistas. Foi assim desde o início e continua a ser agora. Apesar de tudo, as coisas evoluem também do outro lado, e em 1852 foi promulgada uma lei que veio permitir as associações de socorros mútuos. Foi a tal primeira fase em que, digamos, não era possível constituir sindicatos, mas os trabalhadores podiam constituir associações de socorros mútuos, as friendly societies, que chamavam os ingleses, muitas vezes exatamente para assegurar um funeral digno aos sócios que morriam e que não tinham dinheiro para pagar o seu próprio funeral. Mas, encobertamente, essas associações recolhiam fundos para ajudar, muitas vezes, as famílias dos trabalhadores que faziam greve. As coisas, portanto, estavam, nestes termos, de alguma forma, numa grande indefinição. Não se sabia como é que as coisas iam evoluir, o que é que ia acontecer. E um autor escreveu em 1854, o socialismo morreu, estamos na França. Falar dele é fazer a sua oração fúnebre. Mas, por essa altura, no mesmo ano, o Procurador-Geral de Lyon escrevia esta outra coisa completamente diferente. O operário é hoje comunista e igualitário, como o burguês era filósofo antes de 1789. Vejam, portanto, como duas leituras diferentes no mesmo ano, por duas pessoas, um estudioso da situação e um procurador que estava, digamos, com a mão na massa, que estava, se calhar, mais em contacto com o que se passava na sociedade. Para uns diziam, o comunismo morreu, estamos descansados. Para outros diziam, o operário é hoje comunista como o burguês era liberal em 1789. Então, as realidades estão aí.